Convido os irmãos a se colocarem em pé, em reverência à palavra, abrirem as suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 1. Profeta Daniel, capítulo 1. E eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 3. Daniel 1, versículo 3. Todos acharam? Daniel 1, versículo 3. Está escrito assim: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e de Azarias o de Abdenego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que a dos jovens que são vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem da porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam da porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu conhecimento em toda a visão e sonhos. Até aqui, amém? Vamos orar. Pai santo e maravilhoso, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. E nós pedimos neste momento, fala conosco, Senhor, tudo aquilo que o Teu Espírito Santo já tem preparado, Senhor, para abençoar as nossas vidas. E esta palavra, Senhor, caia numa boa terra. E o nosso coração, Senhor, dê condições para esta palavra santa, que é uma semente poderosa, germinar, nascer, crescer, florescer e frutificar abundantemente. Sejamos abençoados, edificados e fortalecidos pela Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Estava nessa semana meditando, até escrevi um devocional sobre uma parte aqui. E hoje pela manhã o Senhor me levou de novo para esse texto. E para mim colocar mais algumas coisas que o Senhor falou no meu coração através desse texto. E a primeira coisa está no versículo de número 5. Aí, é 5? Não. É 5. Isso mesmo. Precisando trazer um óculos. E o rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que ao fim deles
pudessem estar diante do rei. O rei determinou o que aqueles jovens deveriam comer e beber e a maneira que aqueles jovens deveriam viver. O rei deu uma ordem, deu uma instrução. Esses jovens vão viver assim e eles vão comer isso e vão beber isso e vão estar dessa maneira. E aí você pode pensar, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver com a gente, porque hoje nós vivemos num mundo que ele quer impor as coisas para nós. O mundo quer dizer a maneira que você deve viver. O mundo quer dizer a maneira que você deve se vestir, aquilo que você deve comer ou beber. O mundo quer ditar todas as regras da nossa vida. E lá em Efésios capítulo 2, eu vou abrir lá rapidamente para ler, o apóstolo Paulo vai falar exatamente disso, que existe um príncipe das potestades do ar, está controlando o curso deste mundo. Em Efésios 2, versículo 2 e 3, Paulo diz assim: em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então Paulo vai dizer que existe alguém controlando o curso deste mundo, e esse alguém é justamente o inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas, ele está controlando o curso deste mundo. Então, tudo que acontece no mundo tem uma influência maligna. E a influência maligna é para quê? É para te levar para um estilo de vida, um padrão de vida, e seja contrário da palavra de Deus. Você vai notar isso em qualquer área que você for olhar, né? A gente olha aí agora a política, quantos políticos aí estão levantando bandeiras de coisas contrárias à fé. Na época da eleição aí eles parece tudo mansinho, parece que é tudo servo de Deus. Mas se você for olhar lá as ideologias, as bandeiras que eles defendem, é ideologia de gênero, é liberação de droga, é o Estado tomar conta das propriedades e tirar o teu poder de você ter aquilo que é seu. Isso tem alguém que está agindo, Satanás. Satanás está fazendo isso. Porque esse é um padrão, é um estilo de vida que é contrário àquilo que a palavra de Deus declara. E se você é numa série, isso é na televisão, isso é num filme, tudo Satanás está influenciando, até os desenhos das crianças, hoje a gente tem que tomar cuidado, porque ali vai ter coisas nocivas para as crianças. Estão querendo colocar um padrão, um estilo de vida que ele é contrário à palavra de Deus. E Satanás ele faz isso com a intenção. E qual é a intenção? De controlar a nossa maneira de viver. Este capítulo 1 de Daniel nos mostra isso. O rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor. E quando a Bíblia fala de Babilônia, ela sempre vai se referir a algo que é contrário à palavra de Deus. Nunca a Babilônia vai ter um significado bom na palavra de Deus. Sempre é um significado ruim. Lá em Apocalipse vai ter de novo a grande Babilônia, que engana a todo mundo. E isso é um estilo de vida, é um padrão que o mundo quer impor. Ele quer impor isso para mudar a tua maneira de pensar, de sentir, de agir, para que aquilo que é pecado pareça normal e natural. Se você parar para pensar, quantas pessoas hoje, elas levam um estilo de vida que é pecado aos olhos da palavra de Deus, mas que para ela não tem nada a ver. Para ela não tem nada a ver, é normal. O mundo vive dessa maneira e o mundo nos pressiona a vivermos dessa maneira. A gente pensar e agir como eles. Porque Satanás está por trás de tudo isso. E aqui Paulo vai falar que quando a gente vive fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, nós nos tornamos filhos da ira, não filhos de Deus. O filho de Deus ele vive diferente. O Filho de Deus, ele se veste diferente, ele pensa diferente, ele fala diferente. Aquilo que satisfaz o mundo não satisfaz o Filho de Deus. Aquilo que satisfaz a pessoa que está no pecado não satisfaz o Filho de Deus. Pelo contrário, nos incomoda, nos agride. A gente se sente mal.
Mas para a pessoa que está no mundo é a coisa mais normal, mais natural. Se ela fala imoralidade, para ela é normal. Se ela fala um palavrão, para ela é normal. Se ela mente, para ela é normal. Se ela trai, é normal. Tudo é normal no mundo. Se ela rouba, é normal. Tudo é normal. Mas para aquele que serve a Deus, não é normal. Porque o padrão de vida nosso tem que estar de acordo com a palavra de Deus. O Senhor nos chamou para viver uma vida diferente. Daniel e os seus 3 amigos entenderam isso. Eles entenderam que eles não deveriam viver como as pessoas da Babilônia, embora eles estivessem na Babilônia. E nós, o crente, nós estamos no mundo, mas Jesus disse que nós não somos do mundo. Nós vivemos neste mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos dele. E a nossa maneira de viver tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Porque nós estamos aqui de passagem nesse mundo. Um dia nós vamos ir para a nossa casa verdadeira. A palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 11 vai dar galerias dos heróis da fé. E ela vai dizer que todos aqueles heróis da fé, eles viveram aqui como estrangeiros e como peregrinos. Porque eles estavam buscando a pátria celestial. É assim que nós devemos viver. O nosso tempo aqui é um tempo que vai passar. Mas Deus tem um lugar preparado para nós que não vai passar, que não vai acabar, que não vai ter fim. Aleluia! E nós temos que entender isso. Que a nossa maneira de viver aqui, ela tem tudo a ver com a nossa eternidade. Não dá para eu viver aqui de acordo com o mundo, não dá para eu viver aqui contrário aos padrões de Deus e achar que quando eu morrer eu vou estar naquele lugar preparado por Deus. Não vai. Porque Jesus falou para Nicodemos, que era um dos principais líderes religiosos de Israel, você tem que nascer de novo. Nicodemos fica até chocado com aquilo, como nascer de novo? História é essa? Como pode um homem velho voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus disse, não, Nicodemos, não é isso não. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós nascemos do Espírito. Amém? No dia que nós aceitamos ao Senhor Jesus, no dia que nós abrimos o nosso coração para Ele, a palavra de Deus diz que nós nascemos do Espírito. E nós nascemos para viver em novidade de vida, é uma nova vida. Não é mais segundo, Paulo diz, nós andávamos no passado, mas agora nós não devemos andar mais. Agora a nossa mente é renovada pela palavra de Deus. Agora nós somos renovados pelo Espírito Santo para vivermos de acordo com a palavra de Deus. O mundo vai olhar para nós e vai dizer, está maluco, está louco. Se fizer isso que está na Bíblia aí, não, hoje em dia não se faz mais isso. Não, eu faço sim. Porque a palavra de Deus, ela não é uma palavra que envelhece. Jesus disse, passa o céu e a terra, mas a minha palavra não passa. E esse é um padrão eterno de viver na palavra de Deus. A segunda coisa que o Senhor me mostrou está no versículo 8. Diz aqui que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel e os seus amigos decidiram, não podemos nos assentar nessa mesa. Tinha uma mesa preparada, e a palavra de Deus diz que sobre aquela mesa tinha o manjar do rei da Babilônia, tinha o vinho que ele bebia. Daniel chegou na Babilônia como escravo. Daniel poderia pensar, nossa, estou no lucro, estou no palácio. Vou viver de acordo com as regras do palácio. Daniel podia fazer isso. Quantos crentes pensam assim? Não, eu tenho que viver de acordo com aquilo que, se a minha empresa é assim, não, irmão. Nós não temos que viver para agradar os homens, nós temos que fazer as coisas para agradar a Deus. Daniel decidiu não se contaminar. Daniel não está preocupado aqui, irmão, se vão tirar ele do palácio ou não. Você vai falar, já que você não quer participar daqui, então você vai agora para a prisão, ou você vai para... Daniel não está preocupado com isso. A preocupação de Daniel é não se contaminar, é não desagradar a Deus. Daniel decide isso e ele é bem firme na sua decisão, ele e os seus amigos. E Daniel tem tanta confiança de que isso agrada a Deus, e a princípio lá o chefe dos eunucos fica, não, peraí, que negócio é esse?
Se você não participar do manjar do rei, você vai ficar abatido, você vai ficar fraco, você vai ficar debilitado. Aí você vai arriscar o meu pescoço, eu vou morrer. Não, não posso fazer isso. Aí Daniel, ele está crendo na provisão de Deus. Ele diz, faz uma experiência. 10 dias aqui, deixa a gente comer legumes e beber água só, e deixa os outros ali participar do manjar, e depois, no final desses dias, você olha para nós. Sabe por quê? Porque quando a gente agrada a Deus, Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. Jesus nos ensinou a buscarmos o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Mas não termina assim o versículo. Diz que de todas as demais coisas, quem é que vai cuidar? Deus. Quando Daniel faz essa decisão, Deus se torna responsável pela saúde dele. Agora Deus é que vai cuidar de mim. E no final dos 10 dias, a palavra de Deus diz que eles estavam mais gordos, mais fortes. A aparência deles era melhor, porque eles estavam, embora não sentassem na mesa lá que parecia ser a melhor, eles estavam agradando a Deus. E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá do quê? De toda a palavra que sai da boca de Deus. O que sustenta a minha vida e a tua vida é o que está escrito nesta palavra. O que faz a diferença na nossa vida é o que está escrito nesta palavra. Médico, e às vezes a gente vê a medicina, às vezes ela vai para um rumo, daqui a pouco ela muda, daqui a pouco ela vem de novo, né? Quando eu era mais novo, tinha aquele negócio, não pode comer ovo, porque ovo tem muito colesterol, então não pode comer ovo. Aí hoje em dia os médicos já falam, você tem que comer ovo, é o melhor alimento que tem. O ovo faz bem. Então a medicina, os homens, às vezes eles vão te dizer uma coisa, depois eles vão te dizer outra. Mas Deus não. A palavra de Deus é verdadeira e ela permanece para sempre. Aleluia! Em Hebreus capítulo 12, versículo 16, que às vezes a gente pensa, não, época de festa junina, época de isso, aquilo, eu posso comer alguma coisa lá que não tem problema. Olha o que a palavra de Deus diz. Hebreus 12, versículo 16. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Às vezes a gente pensa que não tem nada a ver. Não, se eu sentar naquela mesa ali não tem nada a ver. Se eu participar disso e daquilo não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Por isso exatamente que Daniel não sentou naquela mesa. Porque Daniel sabia que a cada comida que era colocada sobre aquela mesa e cada bebida que era colocada sobre aquela mesa, antes de ser servido, era consagrado aos deuses da Babilônia. Daniel falou, eu não vou comer isso. Eu não vou participar disso. Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. E se a gente for lembrar da história, Esaú chega do campo, ele está cansado, ele está faminto. E Jacó diz para ele, olha, eu te dou meu prato de lentilha, mas me vende a tua primogenitura. E as palavras de Esaú foram, de que me serve a minha primogenitura agora? Agora eu quero é comer. Agora eu estou com fome. Então, todas estas coisas, elas são importantes. Às vezes a gente acha, não tem nada a ver, eu vou sentar aqui só um pouquinho, eu vou participar disso aqui só um pouquinho, mas meu coração não está ali. Não, está ali. Se você se assentou e se você participou, o teu coração está ali. Sabe por quê? Na palavra de Deus, quando você come junto, você está em comunhão. Para nós aqui, talvez, na nossa cultura, a gente acha que não tem nada a ver. Mas na Bíblia, sentar junto e comer junto significa que você está em comunhão com aquilo. Você está concordando com aquilo, com aquele lugar que está te apresentando aquela comida. Por isso que Paulo fala, olha, vocês não podem se assentar na mesa dos demônios e se assentar na mesa de Deus. Vocês não podem participar do cálice dos demônios e do cálice do Senhor. Paulo está falando isso porque ele entendia bem o contexto que aquela igreja vivia. E nós precisamos entender isso, não dá. Daniel entendeu perfeitamente isso, e não é uma coisa qualquer. É uma coisa importante, e nós precisamos saber disso. Nós devemos decidir não nos contaminarmos. E às vezes são conversas, às vezes são amizades, às vezes são coisas que as pessoas apresentam para nós. Vamos ter uma festinha lá em casa, lá só vai estar gente, vem lá. Se você sabe que aquilo lá é uma festa junina, não vá, não participe. Por quê?
por causa daquilo que está por trás ali, né? Que são essas festas, são festas idólatras. Aí se você vai participar, se você vai sentar naquela mesa, você vai se tornar participante daquilo. Daquilo exatamente que Daniel disse, eu não vou participar. Daquilo exatamente que Paulo falou, não convém que você se assente nessa mesa. Então nós precisamos entender aquilo que está na palavra de Deus. Mas o mundo mudou, mas a palavra de Deus não mudou. E nós temos que entender o contexto que está. Todo mundo está vendo uma série. Mas se eu olhei para aquela série e lá tem alguma coisa e não entra de acordo com a palavra de Deus, eu não vou ver. Mas está todo mundo vendo, mas eu não vejo. É um filme que está todo mundo vendo. É uma novela. Não vou participar dessas coisas. Eu não vou participar disso, porque eu não posso me contaminar. Jesus disse que a janela do corpo, a candeia do corpo são o quê? Os olhos. E a gente vê que Satanás ele se preocupa tanto em nos atacar justo nisso. É celular, é computador, é televisão, é na rua, né? É no WhatsApp. Satanás tenta contaminar tanto os nossos olhos. Sejam com coisas que às vezes a gente acha que não tem nada a ver, ou seja, com coisas realmente que Satanás expõe ali para tentar nos laçar. Quantas pessoas hoje, elas são escravas de vícios de internet, de vícios de celular, de vícios, e a pornografia, é tanta coisa que Satanás usa para quê? Para prender, para contaminar, para trazer. Eu quando era mais novo, eu tinha uma curiosidade mórbida, sabe? Tinha um filme na minha época que chamava As Faces da Morte. Aí eu queria assistir aquele filme. Que besteira, a maior besteira que eu fiz na minha vida. Fiquei com anos e anos e anos com aquelas imagens horríveis gravadas na minha mente. Imagens de acidentes, imagens de tantas coisas, queria ver. Para quê? É uma curiosidade que não traz nada de bom, irmão. Mas eu tinha isso, eu confesso para os irmãos. E aí eu queria ficar vendo, era curioso. Aconteceu um acidente, olha lá como é que é. Para quê? Aquilo ficava na minha mente, eu me sentia tão mal, tão ruim. Depois ia dormir ou qualquer coisa, ficava voltando aquelas imagens. Ruim, e não trazia nada de bom. Então, a palavra de Deus diz que a gente tem que saber o que vai nos edificar e o que não vai nos edificar. E a gente tem que saber filtrar muito bem as coisas para que a gente não se contamine. A palavra de Deus diz, não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Então eu tenho que filtrar bem o que vai ser colocado diante dos meus olhos, porque hoje em dia, Satanás investe pesado nisso. Satanás investe pesado nessas coisas. Terceira coisa que Deus mostrou para mim, está no versículo de número 17, lá de Daniel, capítulo 1. Diz assim, ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência, em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. O que Deus tem para nos dar é aquilo que o mundo não pode receber. Não sei quantos jovens tinham ali, mas todos os jovens que se assentaram na mesa e participaram do manjar do rei e beberam o vinho do rei, não receberam aquilo que esses 4 jovens receberam. Porque aquilo que Deus tinha para entregar para eles, Deus não poderia dar para aqueles que participaram da mesa do rei da Babilônia. Então o que Deus nos mostra nisso? Existem coisas na nossa vida que a gente tem que se excluir mesmo. Você mesmo se exclui. Não, isso aqui eu não participo. Isso aqui eu não vejo. Isso aqui eu não falo. Isso aqui eu não faço. Por quê? Quando você decide no seu coração, eu vou fazer porque isso aqui agrada a Deus. E se eu participar, eu não vou estar agradando a Deus. Mesmo que eu satisfaça a minha alma, mesmo que eu satisfaça a minha carne, eu vou estar desagradando a Deus. E eu preciso, e por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que morrer para nós mesmos. Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo. Esse é um desafio grande para nós, negar-nos a nós mesmos. Vocês acham que naquela mesa não tinha coisas maravilhosas? Se não vinha no nariz deles assim aquele cheirinho gostoso das coisas que estavam naquele manjar? Porque olha, eu já fiz algumas vezes na minha vida um jejum só de legumes e água. Já fiz algumas vezes.
E parece que, ó, se alguém está cozinhando carne a 1 quilômetro, o cheirinho da carne vem no seu nariz. Vem que vem, você fica sentindo o cheiro, olha, fica sentindo o cheiro de tudo que é lado. Parece que cada almoço na vizinhança, o cheiro passa pelo teu nariz. Tudo diferente, comidas diferentes. É difícil, eu imagino que eles passaram por isso. Aquele desejo carnal, aquela vontade carnal permaneceu neles. E eles tiveram que lutar com isso todos os dias. Mas no final daquele período, aleluia, a palavra de Deus diz que eles receberam aquilo que os outros não receberam. E quando nós vivemos para Deus, nós vamos receber aquilo que o mundo não tem para nos dar. Eu quero ir com você para o Evangelho de João, capítulo 14. Olha o que Jesus fala. João 14, versículo 17. Eu quero ler a partir do versículo 16. Jesus fala assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas nós o conhecemos, porque ele habita em nós. Tudo isso que estes jovens receberam, a inteligência, a sabedoria, os dons, tudo isso vem do Espírito Santo. Discernimento para interpretar sonhos e visões, vem do Espírito Santo de Deus. O mundo não vai nos trazer nada, quer dizer, tudo que eu fizer no mundo para satisfazer a minha carne, não vai me trazer nenhum benefício espiritual. Nada. Ah, eu fui, estava com vontade, eu fiz, eu participei, eu comi, eu fui lá, eu bebi, eu fiz as coisas. Não vai trazer nada, pelo contrário, só nos prejudica, só nos afasta da presença de Deus. Mas quando eu me abstenho de tudo isso, quando eu me conservo para Deus, aleluia, então eu vou receber da parte do Espírito Santo, da parte de Deus, aquilo que o mundo não pode me dar. Aquilo que o mundo não pode fazer por mim, Deus vai fazer por mim. Aquilo que o mundo não pode me dar, Deus vai me dar. Aquilo que eu estou necessitando, aleluia, Deus vai fazer na minha vida. A partir do momento que eu me consagrar a Deus, eu começo a experimentar coisas, aleluia, que vão me destacar. Esses jovens se destacaram. Eles se destacaram. E por que eles se destacaram? O próprio rei vai falar, tem um espírito excelente neles. Os outros jovens estudaram da mesma maneira que eles estudaram. Os outros jovens se esforçaram, talvez até mais que eles, não sei. Mas eles receberam aquilo, aleluia, que este mundo não tem para dar. E Deus quer nos dar aquilo que o mundo não tem para dar. Ele quer nos encher com o seu Espírito Santo. Quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê ali Davi vencendo tantas coisas, tantas batalhas. E da onde vinha essa habilidade de Davi? Se você ler o Salmo 18, Davi vai dizer assim, o Senhor é aquele que me cinge de força. O Senhor é aquele que adestra as minhas mãos para o combate. O Senhor é aquele que submete debaixo dos meus pés os meus inimigos. Tudo que aconteceu na vida de Davi foi a provisão de Deus sobre ele. Não é porque ele era mais valente, não é porque ele era mais habilidoso, não é porque não era humano. Era divino, aquilo que estava sobre ele era uma capacitação espiritual divina sobre ele, fazendo com que ele prevalecesse sobre cada dificuldade e adversidade. A mesma coisa Deus quer fazer na nossa vida. Se você ler a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos ali, o capítulo 1, você vai ver a igreja primitiva ali, Jesus, ele dá uma instrução e ele fala, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, depois que o Espírito Santo estiver sobre vocês, depois que vocês receberem aquilo que eu vou dar para vocês, então vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, na Judéia e até os confins da terra.
E aí a gente olha para a igreja primitiva, é tanto milagre, é tanta coisa acontecendo ali, porque eles receberam, aleluia, aquilo que o mundo não pode dar, aquilo que o mundo não vê, aquilo que o mundo não conhece, aleluia, mas porque eles estavam ali unânimes, orando e perseverando na doutrina dos apóstolos, diz a palavra de Deus. E qual é a doutrina dos apóstolos? É a palavra de Deus. Deus tem algo glorioso e maravilhoso para fazer nas nossas vidas. Mas é necessário para que eu receba das coisas de Deus, que eu, como Daniel e como seus amigos, eu não posso sentar em qualquer mesa, eu não posso participar de qualquer coisa, eu não posso colocar qualquer coisa diante dos meus olhos, não pode sair qualquer coisa da minha boca, porque a Bíblia diz de uma mesma fonte, não pode jorrar bênção e maldição, não pode jorrar água doce e água amarga, aleluia. Jesus diz, pelos seus frutos os conhecereis. A minha vida tem que ser diferente. As pessoas do mundo não podem olhar para mim e dizer, esse pastor, hein? Esse pastor é enrolão, esse pastor é mentiroso, esse pastor, olha. Não pode, irmão. As pessoas têm que olhar para mim, elas podem falar mal de mim, mas nunca elas podem apontar um mau fruto na minha vida. Para que eu não venha escandalizar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! A palavra de Deus diz assim, ó, se eles falarem mal de vocês, mentindo, não tem problema. Se for uma mentira, vai falar aquilo do pastor, mas é mentira, não é verdade, então não tem problema nenhum. Agora, quando a gente dá um mau testemunho, a gente faz alguma coisa que escandaliza. Aí Jesus disse, ai daquele por quem vem o escândalo. Ai daquele. Então, a nossa vida tem que ser como a vida de Daniel. Os inimigos de Daniel no capítulo 6 vão tentar de tudo para atingir Daniel. Eles vão vasculhar a vida de Daniel de cima para baixo. E você vai ver no capítulo 6 que os seus inimigos vão dizer assim, nunca acharemos ocasião nenhuma contra Daniel. Ele é fiel em tudo. Não tem nada que a gente pode acusar ele. Ele não é mentiroso, ele não é trapaceiro, ele não é enrolão. Daniel não é corrupto, Daniel não é ladrão. Daniel age 100%. Vamos ter que dar um jeito de pegar ele na lei do Deus dele, porque senão não tem nada de que acusar ele. Assim deve ser a nossa vida. Nós devemos viver de acordo que a palavra de Deus seja cumprida na nossa vida. E aí nós vamos receber o Espírito Santo em nós. Esses jovens vão passar pela fornalha, mas o fogo não vai ter poder nenhum sobre eles. Daniel vai ser lançado na cova dos leões, mas Deus vai mandar o anjo tapar a boca do leão. Aleluia! Porque esses jovens estão revestidos pelo Espírito Santo de Deus, e Deus quer revestir desta mesma maneira a mim e a você. É dessa mesma maneira que Deus quer nos revestir. É dessa mesma maneira que Deus quer que o mundo olhe para nós, assim como Nabucodonosor e toda a Babilônia olhava para aqueles jovens e cada vez que acontecia alguma coisa se admirava, a ponto deles mesmos declarar, não há Deus como o Deus deles. Não existe Deus que livra como esse, não existe Deus que salva como esse, não existe Deus que faz maravilhas como esse. Os próprios reis e imperadores, é Nabucodonosor, depois vai ser Belsazar, depois vai ser Dario, eles vão olhar para a vida deles e vão dizer, não há Deus como o Deus de Daniel. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar.